Bem-vindos a mais um vídeo do pior canal do mundo, o vídeo que só não é pior do que esperar pelo Balrog e ele não aparecer. Vamos lá, galera, vamos falar sobre o oitavo e último episódio da primeira temporada de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, série da Amazon que adapta a obra de Tolkien. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, assistiu o vídeo, está assistindo o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e dê o like, vai ajudar muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Eu vou dividir o nosso bate-papo em 3 partes, que são referentes aos núcleos que são apresentados nesse último episódio. Númenor, os hobbits e os elfos. Vou começar por Númenor, porque ele tem apenas 2 cenas. A primeira cena com a filha do Elendil conversando com Ar-Pharazôn. O Ar-Pharazôn ele pede que os artistas ali de Númenor retratem o rei. Ele está morrendo, né? Ele está em seu leito de morte. Então ele pede para que os artistas retratem. Ele fala, cada artista vai ter 1 hora sozinha com o rei por dia para poder desenhar. E numa dessas horas que a filha do Elendil está com o rei acorda, confunde ela com a Miriel, leva para uma sala secreta e mostra a Palantir. A Palantir ainda com véu, né? Sem expor a Palantir para ela. Muito provavelmente ela terá um papel significativo na segunda temporada relativo a essa parte da Palantir. A segunda cena se passa dentro do navio, né? Os Númenóreanos estão voltando da Terra-média, estão regressando para Númenor, e ali a Miriel, embaixo, ali no deck do navio, tem uma conversa com o Elendil. Eles falam sobre lealdade, sobre amor e sobre os fiéis, né? Os Númenóreanos fiéis aos elfos e a Valinor, né? E ali, depois dessa conversa, eles sobem para o deck e eles veem que a cidade está de luto, né? A cidade está com bandeiras negras hasteadas. Então, muito provavelmente, o rei já está morto e muito provavelmente também o Ar-Pharazôn vai tentar um golpe, porque o Ar-Pharazôn, nos livros, ele é o rei na época da queda de Númenor. Então, provavelmente, essa parte de Númenor na segunda temporada será mais política, será mais relativa a isso, né? E o que nos levará à queda de Númenor. O segundo núcleo que eu quero falar é o núcleo dos hobbits e do estranho. O episódio começa exatamente com as 3 sacerdotisas encontrando o estranho. Elas se ajoelham para ele e falam que ele é o Sauron, que elas são servas de Sauron e que finalmente o encontraram. O núcleo prossegue com uma nova cena em que os hobbits chegam a esse local onde o estranho encontrou com as sacerdotisas, e ali elas caem numa emboscada das sacerdotisas e ali começa um confronto, um conflito entre os 4 e as 3. Nesse conflito, um dos hobbits ele é ferido mortalmente, mas ele ainda continua a luta, e o estranho ele toma partido dos hobbits, então ele vai sair em defesa aos hobbits. Em dado momento, o cajado que aquela sacerdotisa de cabelos raspados ela estava possuindo cai na mão do estranho e ele consegue derrotá-las, né? Mas não antes que elas falem que elas se enganaram, que ele não é Sauron, mas que ele é um dos Istari. Então há a confirmação de que ele é um dos 5 magos da Terra-média, tá? Muito provavelmente ele é o Gandalf, ele não será um dos magos azuis, que são magos que chegaram na Terra-média na Segunda Era, mas muito provavelmente ele é o Gandalf, e há bastantes evidências sobre isso no episódio, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O último núcleo, o mais importante, o que tem mais tempo de tela, é o núcleo dos elfos em Eregion, tá? A Galadriel chega com o Halbrand, o Halbrand é tratado com magia élfica, com medicina élfica, e assim que ele se recupera, ele tem o primeiro encontro com o Celebrimbor, e ele confessa para o Celebrimbor que ele já foi um aprendiz do mestre do Celebrimbor, ou seja, que ele também é um ferreiro, que ele sabe também forjar. E o mais impressionante disso, né, como é mal feita a série, o Celebrimbor não indaga quem foi essa pessoa, quando isso ocorreu, sabe? Era no mínimo ali para ter
um sentimento de dúvida do Celebrimbor, né? Ou até mesmo curiosidade, mas nada disso acontece. Então o Celebrimbor fala que está querendo construir um artefato com Mithril que é para curar os elfos, e o Halbrand ele sugere então que ele misture o Mithril com outros metais, porque ele tem pouco Mithril, né? Então não daria para fazer o objeto que ele gostaria de fazer. Mas se ele usar outros metais, talvez ele amplifique as propriedades mágicas aí do Mithril. E a partir desse ponto a Galadriel começa a desconfiar dele, acha a atitude dele muito estranha. O Gil-galad chega em Eregion e é dada essa sugestão de construir um artefato, né? A princípio uma coroa para que o Gil-galad use e assim restaurar a vitalidade dos elfos. O Gil-galad nega, ele fala que não tem tempo, que isso demandaria muito tempo, que eles não têm tempo, que eles têm que partir da Terra-média. O Elrond convence ele a dar mais algumas semanas para que o Celebrimbor possa resolver essa questão e construir esse artefato. Mas devido à escassez de material, não vai dar para fazer essa coroa, né? Então é sugerido então ali a construção de anéis. Não fica ali muito explícito o que é sugerido ali na hora, mas a gente sabe que a solução será a construção de anéis, né? A forja de anéis. Só que nesse meio tempo a Galadriel ela começa a suspeitar do Halbrand. Ela pede para um elfo genérico, um NPC, que investigue a linhagem do Halbrand, né? E ela pede descrição, ela fala, ó, só traga essa informação pra mim, não traga mais pra ninguém, não deixe ninguém saber que você tá fazendo isso por mim. Só que como a série economiza em cenário, só tem 2 cenários em Eregion, que é a torre de Forge que já tá pronta, depois a gente vai falar sobre isso, e o pátio ali com o rio. E ela tem essa conversa no pátio do rio, e quando esse NPC retorna, a Galadriel tá ali na Forja com todos os outros membros do núcleo, né? O Elrond, o Celebrimbor e o Halbrand. E o Halbrand vê ela recebendo essa informação, né? Um pergaminho. Ela sai do local para ler, só que o Halbrand ele segue ela. E aí nós temos finalmente a revelação da verdadeira personalidade do Halbrand. O Halbrand ele nominalmente se declara sendo o Sauron, né? Ali vamos ter um conflito psíquico, né? Um conflito dentro da mente da Galadriel, onde ela vai reviver algumas cenas do passado dela. Ela vai ver o Finrod, o irmão dela, ela vai reviver aquela cena na jangada com o Halbrand, e ali ele tentando convencê-la a se unir a ela, né? Até mesmo como uma rainha, né? E ao final desse confronto mental, o Halbrand some, ele sai, ele foge. A Galadriel retém a informação de que ele é o Sauron. Ela não fala pro Elrond nem pro Celebrimbor que ele é o Sauron, mas aí ela sugere a Forja dos Anéis, né? Porque nesse momento, com a dica do Halbrand, o Celebrimbor foi capaz de encontrar um meio de aumentar a propriedade do Mithril, né? Mas ele precisa de aço de Valinor, não aço, né? Ouro e prata de Valinor. Então ele pega a adaga, a Galadriel cede a adaga dela. Então são feitas algumas ligas de metal para a Forja dos Anéis. E sim, de fato, os 3 anéis élficos eles são forjados nesse último episódio, nessa mistura do Mithril com os metais de Valinor. Então nós temos ali a forja dos 3 anéis élficos. E o episódio acaba com o Sauron chegando em Mordor. Esse é o resumo da história, do que aconteceu. Agora vamos para detalhes. Eu não vou falar muito sobre Númenor, eu acho que o que eu falei já foi suficiente. Vamos falar sobre o núcleo dos hobbits mais em detalhes. Ali na luta do Gandalf, eu vou nomear de Gandalf, para mim ele é o Gandalf, contra as sacerdotisas, eles tentam emular mais uma vez, é mais uma cena que eles tentam emular uma cena clássica da trilogia original. A cena que o Saruman e o Gandalf lutam na Sociedade do Anel, em que o Gandalf é preso em Orthanc, ela é filmada novamente pela série. A sacerdotisa ela pega o cajado,
faz o Gandalf levitar, faz ele girar e arremessa ele numa parede. A cena é uma clara homenagem, mas na minha visão isso não chega a ser uma homenagem, isso chega a ser uma artimanha para criar um sentimento nostálgico na gente, tá? Pra gente ter essa ligação sentimental com a série e o filme e mostrar que eles não têm muita criatividade. O segundo ponto nessa nesse núcleo é que o Sadok, ele é o Hobbit que falece, tá? O Sadok morre, só que não gera consequência alguma para os Hobbits, né? Os Hobbits que são seres familiares, eles prezam muito pela amizade. Nessa primeira versão da Segunda Era, nessa versão Hobbit Mendigo, eles são totalmente indiferentes a pessoas que morrem, a parentes que morrem, amigos que morrem. E aqui não é diferente, tá? Quando eles voltam ali para o acampamento, eles só mencionam, morreu, tá, mas vamos continuar. Porque na cabeça deturpada desses showrunners, os Hobbits não ligam para nada, só pela imigração, pela caravana deles, e se alguém tiver que ficar para trás, vai ficar. O que é totalmente contrário à visão que a gente tem dos Hobbits nos livros de Tolkien, tá? Eles são seres que prezam muito pela família, tanto é que a toca lá das grandes famílias, elas têm que ficar sendo aumentadas porque os parentes eles não saem das tocas, eles moram ainda nas grandes casas, né? Das grandes famílias, como os Tooks, né? E os Brandebucks. E aqui não, aqui eles ignoram completamente. Uma outra cena que remete à trilogia original é quando o Gandalf ele derrota as três sacerdotisas, ele pega o cajado, ele bate assim no chão, dá uma iluminada e ali as sacerdotisas elas estão iguais aos espectros do anel, visualmente, aos espectros do anel do filme do Peter Jackson, tá? A gente vê ali em formas cadavéricas, bastante brancas, né, pálidas. Então, claramente ali uma cópia do visual dos espectros dos anéis. Apesar de eu não acreditar que elas sejam espectros dos anéis ainda, tá? Os anéis dos homens e dos anãos não foram forjados ainda, até que se diga o contrário, né? E então nós temos sempre essa jogada da produção de nos tentar trazer nostalgia e nos trazer cenas que nos lembre a trilogia original. No último episódio tivemos a cena lá da Galadriel com o Theo que tentou emular a cena dos hobbits fugindo dos Cavaleiros Negros. E aqui a trama termina com a Nori se despedindo da caravana, da família, e indo com o Gandalf, partindo numa aventura atrás dessa terra, né, que o mapa das estrelas ele está mostrando. Então o Gandalf ele quer chegar lá, então a Nori vai acompanhar ele. E por que eu acho que ele é o Gandalf? Porque essa cena ela dá 99,9% de certeza de que ele é o Gandalf, né? Na Sociedade do Anel, quando eles estão perdidos em Moria, o Gandalf ele se orienta pelo nariz. Ele sente um cheiro. A gente vai por aqui por quê? Porque aqui o cheiro não tá ruim, aqui o cheiro tá bom. E aqui é a mesma coisa. Quando a Nori fala, mas por onde nós vamos começar? Ele fica assim, nós vamos por aqui. Por quê? Porque aqui o cheiro tá bom. Então, é uma clara menção ao Gandalf, né? E o jeito que ele fala algumas frases ali que remetem ao Gandalf, né? Ele parecem frases que foram ditas pelo Gandalf mesmo, quando ele está conversando ali com a Nori. Então, pra mim ele é o Gandalf. Isso aí ficou bastante evidente nesse episódio, assim como já estava bastante evidente que o Halbrand era o Sauron. E vamos falar sobre isso agora, tá? Quando o Halbrand ele começa a mostrar a sua faceta de Sauron ali pro Celebrimbor, eu não entendi por que o Celebrimbor não indaga ele, de onde vem o conhecimento, quem foi o cara que treinou ele a ser um ferreiro, a ser um mestre em forja de joias, né? Ali ficou muito
Cara, você tá falando ali do Celebrimbor. Ele é o elfo mais importante. O Celebrimbor é o elfo mais importante da Segunda Era. Ele forja os anéis. A importância dele para a Segunda Era e consequentemente para a Terceira é enorme, tá? Ele era para ser o elfo, o protagonista da série ao lado da Galadriel. Ele com certeza é o elfo mais importante dessa Segunda Era. E ele é tratado como um bobão. Ele tá sempre bobão. Ele parece que ele não é esse grande ferreiro. Ele escuta opinião. Ele forja um terceiro anel por causa de uma sugestão da Galadriel. Ele pensa em misturar o mithril com outro metal por sugestão do Halbrand. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, dada a importância do Celebrimbor dentro do Legendário. E aí, com isso, a Galadriel começa a suspeitar do Halbrand, mas assim, a virada de página, ela é muito rápida. É por conta de uma cena. A Galadriel, que era apaixonada, tá? Ela era apaixonada pelo Halbrand, isso tá mais do que evidente na série, que ela tava caidinha por ele, que eles iam ter um romance, por isso que ela salva, por isso que enfim, ela está apaixonada pelo Halbrand, mas do nada ela tem essa virada de chave e ela passa a suspeitar dele, assim, quase sem razão, quase sem motivo. Até que chega-se a revelação de que ele é o Sauron. Ele revela para ela que ele é o Sauron. E aqui nós temos, obviamente, um Sauron humanizado, um Sauron que está arrependido, um Sauron que diz que viu as coisas horrorosas que Morgoth fez e está arrependido e quer restaurar a beleza, quer, como vamos dizer assim, ele quer se desculpar do que ele causou de mal, né? Mas obviamente que não é criando Mordor que ele vai restaurar a vida na Terra-média ou desfazer os maus que ele e o Morgoth fizeram, né? Mas aqui é claramente uma tentativa de humanizar o personagem. E a Galadriel é parte disso. E aí, nesse embate que eles têm, a Galadriel ela volta para Valinor, ela volta a encontrar o irmão dela. O irmão dela, obviamente, ele não é o irmão dela, é o Sauron falando por ele, né? Esse embate mental. E depois tem uma cena, outra cena que remete à trilogia clássica, a cena do espelho de Galadriel, quando ela passa pela prova do anel, né? Que ela rejeita o anel, aquele visual que ela tem esverdeado ali na série. Tem uma hora que a câmera ela faz um jogo de imagem ali com o mar, porque ela volta para a jangada, né? A cena volta para a jangada. E ali claramente aquele visual dela junto com o Sauron. E ali, acreditem ou não, o Sauron fala que ela pode ser a rainha dele. E ali tem um monte de frases e que ela utilizou nessa fala no filme do Peter Jackson, né? De que está sendo tentada, de que seria uma rainha bela e má, e etc. Então eu achei muito, muito mal feita essa revelação, esse embate dentro da mente da Galadriel, porque esse é o território dela. Ela desde criança ela já consegue penetrar na mente das pessoas. Ela já deveria ter detectado que ele era o Sauron, bateu o olho nele, já deveria ter detectado que tinha algo errado, né? Ele até fala que ela tinha detectado, ela que não quis acreditar, né? Tentou ele dar uma jogadinha de palavras, mas gente, não acreditou, não detectou por quê? Porque estava apaixonada, é por isso. Essa é a Galadriel, é tão frágil assim, tão fraca assim, né? É um nerf total dos poderes dela. E o segundo fato é que ela sugere então a construção de um terceiro anel, porque um anel, ali eles explicam, né? Um anel seria muito poder para uma pessoa, dois anéis iriam dividir e um terceiro anel criaria o equilíbrio. Então ela que sugere um terceiro anel, mas ela não revela para Celebrimbor e nem para o Elrond que o Halbrand é o Sauron. Não sei porque a Clegane escondeu essa informação.
né? Deve ser para causar algum conflito na próxima temporada, mas o fato é que ela não revela essa informação. E o episódio, por fim, termina com a Forja dos Três Anéis Élficos, né? Dentro do Legendário, se eu não me engano, esses foram os últimos anéis a serem construídos. O Sauron ajuda Celebrimbor a forjar os 9 e os 7, e só depois o Celebrimbor, quando ele percebe que pode estar que tem algo de errado, que ele começa a forjar os 3 para se contrapor ao poder do Sauron. E o Sauron, ele não tem influência alguma na criação dos 3. E aqui parece que ele tem, pelo menos a sugestão da mistura dos metais foi do Sauron. E não é falado nada sobre os 9 e nem sobre os 7. E eu acredito que quem forjará sozinho os 9 e os 7 é o Sauron. Ele forjará sozinho em Mordor, ele forjará os 9, o 7 e o 1 anel. Essa é a minha aposta para a próxima temporada, porque ali não me parece que o Celebrimbor vai forjar mais anéis, né? Porque a forja dos 9 e dos 7, ela precisa, dentro do Legendário, ter participação do Sauron. E aqui não teve. Então eu acredito que será feito dessa forma. E aí já é uma forma logo do Sauron distribuir os 9 para homens corruptos e os 7 para os anãos gananciosos lá deles, né? Então essa é a minha expectativa, de que os anéis já começa a temporada já com os anéis forjados. Então essa foi a minha impressão aí do último episódio. São essas considerações. Vamos falar ali rapidinho. Passagem de tempo, né? A gente não sabe quanto tempo se passou ao longo da temporada. O que a gente sabe é que o Celebrimbor pediu ajuda para os anãos, né, através do Elrond, para construir a forja, né, para construir a torre de forja. E ela se construiu nos 8 episódios, tá? De uma forma quase que mágica, porque a gente não vê construção, a gente vê em uma panorâmica, eu acho que no 5º ou no 4º episódio, que a torre já está na metade. E a nossa informação que a série deu é que entre o início da forja e até aquela metade, por conta do período que a Galadriel passou no Menor, passaram-se só 3 dias. Então a série, ela tem muito problema de roteiro, ela depende muito de fazer referência à trilogia clássica, seja em palavras, seja em cenas copiadas e coladas, tá, da trilogia, como eu já falei. Mas ela se perde também nessa questão temporal, a gente não sabe quanto tempo passou. E um outro ponto muito negativo desse último episódio é que nem todos os núcleos participam. O núcleo do Arondir não participa, né? Foi deixado um gancho no último episódio, no 7º episódio, de que eles iriam partir para um assentamento númenoriano abandonado. Poderiam ter feito uma cena deles chegando e pelo menos falar, é aqui que nós vamos reconstruir nossa vida. E estava pronta a cena, 2 minutos de cena, você resolvia essa questão, botava eles no episódio e já dava um norte do que queria acontecer com eles na próxima temporada. A mesma coisa com os anãos, eles não aparecem o episódio inteiro. A gente ficou na expectativa do Balrog, por isso eu comecei falando que eu estava esperando o Balrog, porque o trailer mostrou um Balrog, a gente achou que ia ter uma luta de Balrog, e nada. Não tem Balrog, não tem nem anão no episódio. E pra mim, os anãos perderam a função deles na série, né? Porque eles só estavam ali por causa do Mithril na primeira temporada, por causa desse conflito do Mithril, que acabou se resolvendo de uma forma tosca, mas acabou se resolvendo. E agora, qual vai ser a desculpa para não extrair Mithril? Eles vão extrair Mithril? Não vão extrair Mithril? Porque o Mithril, ele é apenas um metal comum dentro do mais resistente, mais leve, mas ele não tem nada a ver com as Silmarils, não tem nada a ver com elas. E na série eles forçaram isso, mas eles não têm. Tanto é que o Bilbo, ele tem uma cota de malha de Mithril que ele passa pro Frodo. Então é valioso, mas não é essa coisa toda que eles querem fazer, que a série quer nos fazer acreditar. E como eu teria terminado a cena do Durin
no episódio 7, em que ele joga a folha, o Balrog desperta, eu não teria botado naquele episódio, teria botado nesse. Pelo menos já deixaria um gancho para a próxima temporada a gente ficar instigado de que o Balrog vai aparecer e dá tempo de tela para os anãos nesse episódio, no episódio final. Que é um episódio que ele tem que instigar o espectador a querer voltar para assistir uma segunda temporada. Então, nada mais justo que todos os núcleos apareçam. Não fizeram isso, mais um erro aí da dupla Debi Lloyd. E mais, vamos ver o que nos aguarda a próxima temporada. Meu sentimento é que é uma adaptação ruim, né? A adaptação de 0 a 10, a nota é 1. E como série de entretenimento, ainda que fosse uma série genérica, né? Uma série genérica de fantasia, minha nota seria de 3 de 10, porque, como eu falei, tem todas essas falhas de roteiro. O ritmo da série é muito ruim, o ritmo é muito ruim. Por exemplo, nesse episódio, perde-se 5 minutos da Nori se despedindo da família, dos amigos, 5 minutos de nada, de enrolação, de baboseira, de abraço, de coisa idiota. Perde-se muito tempo com isso. A série toda perde tempo com cenas que não servem, não levam pra nada, não acrescentam em nada na trama, tá? É só pra ter minutagem, porque eles querem que a série seja épica, que cada episódio tenha mais de 1 hora. Então isso é enrolação, tá? São cenas que não levam a lugar nenhum. São muito fracas as cenas. E mais como eles optaram em fazer, uma série sem ritmo, e por isso que a minha nota é 3. Tá? Mas diga aí, galera, o que vocês acharam da temporada? Comentem o que vocês acharam. Valeu a pena? Vão assistir a segunda temporada? Eu vou assistir, tá? Até por causa desse canal eu vou continuar assistindo essa série para poder fazer mais vídeos, mas eu tô assistindo ela muita dor no coração mesmo, porque Senhor dos Anéis é o meu livro favorito, é o meu filme favorito, eu gosto muito da trilogia do Peter Jackson e amo os livros, né? E eu fico muito decepcionado com essa série. Mas, galera, comentem aí o que vocês acharam da série, qual a nota que vocês dão e voltem para o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.